ele sempre vai dobrar a aposta. E dobrou a aposta prendendo Jair Bolsonaro. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? E por que então que nós continuamos? Porque nós sabíamos que ia chegar até o ponto que nós chegamos ontem. Que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. E é por isso que dá para dizer com confiança que o bicho vai pegar. O OFAC vai atrás de todo mundo. E não tem absolutamente nada que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes possa fazer sobre isso. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. É isso mesmo. Após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Nesta terça-feira, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em resposta à prisão de Bolsonaro, entre elas a ampliação do tarifaço ao Brasil, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do Supremo e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, de autoridade da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República e de políticos com atuação no STF. Até o momento, a restrição a Viviane Barsi de Moraes são a medida mais concreta em análise. Washington entende que sancionar a advogada seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Barsi de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos e pessoas e empresas que tenham negócio com os Estados Unidos. Paulo Figueiredo, porém, esclarece que o escritório não seria afetado apenas no país norte-americano, mas também teria todas as suas contas bloqueadas no Brasil. O tirano descontrolado, eu tenho dito que ele está descontrolado, sentiu o golpe de vocês nas ruas. Vejam a semana do tirano, aquela coisa de Torre de Babel, últimos capítulos. Alexandre de Moraes se sente pressionado. Depois das sanções, o povo na rua e a nova fase da lava-toga, da vaza-toga, ele responde como sempre, dobrando a aposta. E prende Jair Bolsonaro. De novo, Torre de Babel, últimos capítulos. Avenida Brasil, sei lá, a novela que você gostar mais. Toda novela tem que ter um vilão descontrolado no final. Pode ser também A Queda, no filme aquele filme clássico do Hitler. E dobrou a aposta prendendo Jair Bolsonaro. Ora, desculpa, mas para surpresa de quem? Ontem todos os jornalistas, e agora o que muda? Eu falei, alguém tinha dúvida que o presidente Bolsonaro ia ser preso? Essa talvez seja a última das minhas profecias de 2022 que ainda faltava se cumprir. Lembrem-se, no final de 2022, quando eu disse em Os Pingos nos Is, tudo que aconteceria. Oposição perseguida e liquidada, Bolsonaro inelegível, falei no 8 de janeiro, e avisei que o Bolsonaro seria preso. Quanto que eu tentei impedir que o presidente Bolsonaro voltasse ao Brasil? Imaginem se ele tivesse aqui agora o tamanho do poder de articulação que a gente teria. E eu confesso, eu não tenho nenhum prazer em estar correto, porque ontem foi um dia triste para o Brasil. Muito triste. Mas não um dia inesperado. Bolsonaro está, de fato, preso. E como eu disse, você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que essa prisão era, por nós, absolutamente esperada. Precificada dentro do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós avisamos aos americanos. Não. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as letras, nós não vemos mais um cenário onde o presidente Bolsonaro não seja preso. Por quê? Porque eu sempre disse a todos vocês, e digo a eles, e digo a todos, que um dos nossos pressupostos, um dos pressupostos do nosso plano
é o de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Ele sempre vai dobrar a aposta. E por que então que nós continuamos? Porque nós sabíamos que ia chegar até o ponto que nós chegamos ontem. Se você não joga truco, mas joga pôquer, você sabe que você sempre pode dobrar a aposta. Até um ponto, que se chama all-in, que é quando todas as suas fichas se esgotam. E aí, neste momento, é a hora dele mostrar as cartas. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá resposta dos americanos? Se vocês têm, se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. Vejam, e eu tive até menos trabalho no programa de hoje, João Gabriel, porque esse post não foi traduzido por mim. O Departamento de Estado americano fez questão de fazer esse post em português também, para ter certeza de que todos no Brasil entenderiam a mensagem e o posicionamento dos Estados Unidos. Mas não foi só isso. E vejam, esse post, que eu volto ao post aqui, esse post foi retuitado pelo próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Maria Elvira Salazar, outra. Já falamos aqui sobre a Maria Elvira Salazar, que foi fundamental nesse processo. Injustiça. Alexandre de Moraes, mais uma vez, abusou do seu poder ao colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar sem qualquer condenação devido ao processo legal. Isso não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura onde opositores políticos são silenciados e não julgados. Precisamos levantar nossas vozes antes que seja tarde demais. Mas Paulo, não basta o pronunciamento do Departamento de Estado da deputada do partido do Trump, muito aliada a ele. Tudo bem, teve mais. O número 2 do Departamento de Estado, Christopher Landau, esse cara tirou uma foto lendo a decisão do Alexandre, lendo a decisão, e falou o seguinte: um dos desafios de ser uma autoridade pública é que suas ações estão sujeitas a críticas. Isso faz parte do cargo. E é algo que se deve esperar. Teve até um cara que falou isso uma vez, né? Não quer receber crítica, sai da vida pública. Não lembro quem foi, mas teve um cara famoso. Aparentemente, ninguém explicou isso ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um telefone celular. Seu suposto crime, aparentemente, o de criticar o próprio ministro Moraes, algo que agora ele convenientemente caracteriza como obstrução de justiça.
Os impulsos orwellianos e sem controle do ministro estão arrastando sua corte e seu país para um território desconhecido, o de uma ditadura judicial. Ou seja, estão falando. Esse é o post retuitado do Marco Rubio. Retuitado do Marco Rubio. Muito bem, Bruno. Eles estão falando com todas as letras que o Brasil se tornou, sim, uma ditadura e o mais importante está aí, que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. E é por isso que dá para dizer com confiança, mesmo sem você que está em casa tem informações privilegiadas do Departamento de Estado, que o bicho vai pegar. E os movimentos, a partir de agora, os próximos movimentos a serem observados, como deixou claro o Departamento de Estado, não são os do Alexandre, mas sim os do sistema que o sustenta. E eu estou falando aqui, por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Mota, do PGR, Paulo Gonet, do delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do próprio ministro Gilmar Mendes, tão importante, o decano da corte. E eu digo uma coisa para vocês, câmera 2. Não se preocupem com o que os políticos dizem publicamente. Não se preocupem, bravata pública, eu apoio, sei o quê. Esqueçam. Eu digo a vocês que o que acontece nos bastidores é que é interessante. Não o que os políticos falam publicamente, mas o que acontece nos bastidores, as conversas, as opiniões, essas são interessantes. Mas o ponto é que o jogo vai seguir e não tem absolutamente nada que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes possa fazer sobre isso. Eu quero falar um pouco, quando eu digo de fato assim que os bastidores de Brasília e da Faria Lima, da elite política, estão muito mais animados do que parece, me escutem, porque publicamente vocês estão vendo declarações, essa turma tranquila, mas a verdade é que tem muita coisa acontecendo por trás das câmeras. Vejam, por exemplo, essa linha do tempo interessante sobre a lei Magnitsky. No final de semana passada, o PT entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal pedindo para que eles decidissem que a lei Magnitsky não poderia mais ser aplicada no Brasil, de forma que os bloqueios e as contas e bens do Alexandre de Moraes não fossem válidos no Brasil. Essa ação acabou caindo no colo do Cristiano Zanin. E eu vou dizer para vocês, causou um mal-estar do caramba no Supremo Tribunal Federal. Eu disse até que se eu fosse o Zanin, eu dava um soco na cara do Lindbergh Farinha, por ele ter protocolado essa ação. Porque esse cara que só é preocupado com a carreira dele, ou com as carreiras dele, meteu um tremendo de um cavalo de Troia. Puta de um presente de grego pro Zanin. Porque, vejam, se o Zanin decide favoravelmente ao pedido do Farinhas, fatalmente o Zanin seria, com seu belo escritório de advocacia, que foi quem o levou à posição que ele se encontra, seria sancionado pela lei Magnitsky sem nem discussão. Número 1. E número 2, ele ia correr o risco de ou quebrar os bancos brasileiros, que iam ter que ou decidir obedecer o STF ou obedecer o OFAC americano. E aí ou os caras quebrariam obedecendo o STF ou desobedeceriam o STF, correndo o risco de serem presos, mas desmoralizando completamente a corte. Esse era o cenário se o Zanin desse essa decisão. Se ele decide contra, por outro lado, ele ferra com o Alexandre e ferra com os próximos que vão ser sancionados, porque ele valida pelo próprio tribunal as sanções. E é aquela história, filhão. Assim como quando a gente conseguiu a Magnitsky, apareceu um monte de gente, até o
o senador Suárez Baguncinha, coitado, que eu sempre... Ele até ia entrar na pauta de hoje, mas não deu tempo. Não vai dar tempo. Mas eu me solidarizo com ele, que é um absurdo a história que está acontecendo com ele. Ele é burro, louco, etc., mas ainda assim o que está acontecendo com ele é completamente absurdo. Então, filho feio aparece, filho bonito aparece um monte de pai, mas os filhos feios não têm pai. Tem mãe, que é o Lindbergh Farinhas, mas a paternidade ninguém quer assumir. E, depois desses eventos, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que afirmava que o Supremo Tribunal Federal não iria proibir os bancos de aplicarem as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre. Deixando claro, então, que não há mais consenso em apoio ao Alexandre dentro da corte. Obrigado, Lindbergh, por ter causado esse dissenso e essa confusão dentro da corte. Demonstrando ainda mais esse fato de que o filho é feio, o filho feio foi jogado pelo ministro Zanin para o colo de outro. E, em vez dele decidir sobre o pedido, ele mandou a PGR e o Paulo Gonet se manifestar, enfiando o Paulo Gonet dentro desse balde de merda. Paulo Gonet agora vai ter que assinar dizendo não, é para facilitar a vida do Alexandre. Ou então, Alexandre, sai daí. Ou seja, o Zanin pegou o cavalinho de Troia, o cavalinho de merda, na verdade, do Lindbergh Farinhas, e entregou para o Paulo Gonet. E a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Se o Gonet dá um parecer favorável, sancionado. Se não dá, ferra com o Alexandre. Então não tem... É muito burro, o cara tem que estar cheirado para decidir uma coisa dessa, para fazer um pedido desse. O Lindbergh e o PT ferraram com ele de uma maneira incomparável. Eu não sei vocês, me respondam no chat se vocês ficam... Você fica chateado de ver o sistema desesperado sem saber o que está fazendo? Eu não fico, mas eu quero ver a opinião de vocês. Talvez vocês fiquem preocupados. Então, os mais de 111 mil espectadores do Paulo Figueiredo Show talvez fiquem preocupados. E tem muita coisa que eu nem posso falar para vocês, cara. Nem posso falar. E não é só entre os ministros, não. O Donald Trump é um gênio, porque ele conseguiu misturar todo mundo no balaio. É a classe produtiva, é o Supremo Tribunal Federal, é a classe política. Mas como é que será que anda a elite financeira? Os bancos, a Faria Lima. Meu amigo, digo para vocês que na Faria Lima o clima não está muito melhor, não. Eu digo que estão completamente perdidos. Já tem executivo grande de banco defendendo congelar tudo que o Alexandre tem no Brasil. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá? O Ivan Martins Vargas e a Thaís Barcelos trouxeram exatamente isso em uma reportagem de ontem do Globo. O título é Bancos estudam como lidar com a aplicação da Lei Magnitsky nas contas de Moraes. Na reportagem, eles expõem a divisão atual entre os banqueiros mais poderosos do Brasil sobre o alcance da Lei Magnitsky. Aliás, João, traduz, por favor, essa reportagem para mim e manda um PDF, que eu quero mandar ela em inglês. Mas eles dizem que já há um grupo de executivos que acredita que as instituições financeiras têm mesmo, lideradas pelo Rubinho Barrichello, que as instituições financeiras têm mesmo que encerrar todo e qualquer contrato que tiverem com o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, e a consequência disso seria que o Alexandre não conseguiria receber nem cheque. Vai ficar, como eu antecipei, igual a Carrie Lam de Hong Kong, do Partido Comunista Chinês, que tinha que receber tudo em dinheiro vivo. E tudo isso porque esses executivos já perceberam que, se não fizerem isso, os bancos vão sofrer punições severas. Há ainda um outro grupo que defende que apenas operações cambiais, investimentos em dólar e cartões internacionais do Alexandre sejam bloqueados. E esse grupo não entendeu, mas fiquem tranquilos, amiguinhos, porque vocês vão entender o que é a Lei Magnitsky. Eu digo que vão entender, porque é normal. Nós ainda não estamos vendo todos os efeitos da Lei Magnitsky, e eu também avisei a vocês que isso aconteceria. Mas se vocês acreditaram nos avisos que eu fiz até agora, acreditem nos futuros. A realidade vai chegar e eles perceberão que ou eles congelam absolutamente tudo que o Alexandre tem, encerram todas as contas bancárias,
ou então o banco deles vai ser posto abaixo pelas sanções americanas. E pode tentar a fintech de Nova Lima, do cacete, no final das contas, o OFAC vai atrás de todo mundo. Ninguém quer receber sanção secundária. Ah, mas o cara do OFAC, o cara da fintech de Nova Lima, que o Alan publicou, não, ele não tem sede nos Estados Unidos. Mas ele quer receber sanção secundária na pessoa física dele, porque se ele estiver ajudando um sancionado, ele está sujeito a isso. Há um processo, que é um processo de convencimento que está acontecendo. E veja, no final da semana passada, vários bancos procuraram quem? A FEBRABAN, para entender o alcance da Lei Magnitsky. Ninguém sabe o que fazer. E sabe qual foi o pronunciamento público deles? Está lá na reportagem do Globo. Procurada, a FEBRABAN disse que a todo tempo se reúne com seus bancos associados sobre temas que eles possam afetar o setor bancário, mas que sobre o caso da aplicação da Magnitsky não cabe à federação emitir recomendações sobre permissão ou vedação de transações bancárias. Meu amigo, não importa o quão importante você seja, você pode ser banqueiro, porque quem tem medo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.